Amém. Várias pessoas para a pregação do Evangelho. Amém. Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo mesmo comprou para si com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e também com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Irmãos, eu lerei versos 1 a 10, mas nessa noite iremos expor, contando com a graça do Senhor, versos 6 a 10. Então eu peço que todos atentem à leitura da palavra do Senhor. O texto do nosso sermão de hoje é 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Mas eu lerei a partir do início da carta até o verso de número 10. Assim está escrito: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, em oração, suplicando graça, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que nos traga a mensagem da Tua palavra. Alimente-nos, nos dê atenção à Tua palavra, a todos nós presentes. E que possamos, ó Deus, sermos
nos alegrar no Senhor por todas as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio, e sermos desafiados a crescer mais diante desta igreja, diante da qual nós estamos aqui, a igreja em Tessalônica, uma igreja maravilhosa, uma igreja impressionante, uma igreja marcante, uma igreja modelo. Assim nós oramos, ó Deus, trata conosco, Tu nos conheces, e que o Senhor abra os nossos corações para receber a Tua boa palavra que vem do alto, não meramente de homens. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Você já esteve numa igreja em que, certamente sem conhecer a fundo, porque para conhecermos uma igreja a fundo precisamos congregar ali e demorar-nos um tempo, porém tendo um certo contato, você conseguiu perceber como tudo funcionava bem, ou pelo menos quase tudo funcionando bem? Percebeu a saúde da igreja? Famílias fortes, liderança, pessoas servindo, pessoas que vivem em piedade, pessoas que amam, respiram a igreja. Você já esteve numa igreja assim? Aqueles que já tiveram a oportunidade de estar numa igreja assim, e não puxando a sardinha para a nossa igreja, mas pelo menos posso falar daqueles que já falaram da nossa igreja. Pela graça do Senhor Deus, já ouvi comentários acerca da nossa igreja nesse sentido. Mas eu já estive em outras igrejas que lembram essas características. E como é bom, irmãos, estar numa igreja assim. Estar numa igreja que respira a Escritura, a vida com Deus, a comunhão com os santos. Embora seja um grupo de pecadores, é estar numa igreja que nos encoraja à santidade. Uma igreja que nos faz cada vez mais crescer. E essa igreja também é a igreja de Tessalônica. Paulo, nós temos visto que escreve juntamente com Silvano e Timóteo a esses irmãos, provavelmente de Corinto. Ele escreve porque, tendo passado por lá, fugido de Tessalônica e depois fugido de Bereia também, ele para em Corinto, ali eles demoram um bom tempo, e então, preocupado com o cuidado pastoral daqueles irmãos, com a saúde daqueles irmãos, ele envia esta carta e então recebe resposta depois acerca da saúde daqueles irmãos. E ele se alegra disso que está falando aqui. Ele dá graças, no início do verso 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. E ele passa a dizer acerca de virtudes na vida daqueles irmãos que ele recebeu notícia, dando graças a Deus em culto, não exaltando, glorificando a pessoa daqueles irmãos, mas está muito claro, ele diz: damos graças a Deus. Porque ele sabia bem que, apesar de exemplares, eram pecadores. E Paulo, então, tendo dito isso, irmãos, ele continua a sua carta, aqui no verso de número 6, agora nos falando mais acerca de como era aquela igreja, como eles eram um modelo, e o impacto que o evangelho causou na vida deles, não somente na vida deles, mas como o evangelho se espalhou por aquelas regiões vizinhas e sabe lá Deus até quando, onde foi o alcance da vida desses irmãos, da obra de Deus na vida desses irmãos. Por isso Paulo diz aqui no verso número 8, quando ele diz assim: não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte
se divulgou a vossa fé para com Deus. Paulo, então, nos mostra como esses irmãos viviam de forma exemplar. Como o evangelho foi uma bomba poderosa, poderíamos assim enxergar, que transformou, ao invés de causar o caos, ele desfez o caos e transformou a vida daqueles irmãos. Por isso, o tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: Igreja em Tessalônica, uma igreja modelo. Igreja em Tessalônica, uma igreja modelo. E nós veremos, irmãos, esse sermão sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, o modelo, e em segundo lugar, o motivo pelo qual Paulo reconhece que eles são modelo, de fato. O modelo em si, e em segundo lugar, o motivo. Verso 6, assim está escrito: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. Já vimos que esses irmãos, eles de fato, quando Paulo pregou ali, e quando ele esteve ali, eles estavam em grande tribulação. Foi assim que surgiu a igreja de Tessalônica. Paulo pregou, juntamente com Timóteo e Silas, e não demorou muito, os judeus vieram, tentando abafar a pregação do evangelho. E é por isso que Paulo diz aqui que eles receberam, posto que em meio de muita tribulação. Em meio de muita tribulação. Ele afirma então que a transformação do evangelho na vida desses irmãos de Tessalônica foi tal que eles passaram a ser um modelo para os crentes na Macedônia, para os crentes na Acaia. Um modelo. Meus irmãos, quando alguém vai realizar alguma tarefa, por exemplo, no ambiente de trabalho, geralmente, quando é recebido uma missão é dada a algum funcionário. Então, geralmente, o que as pessoas passam a fazer é buscar quem foi que já fez aquilo, na verdade, ou se alguém já realizou aquela tarefa. Porque não queremos imitar completamente, mas ao menos é um norte. É assim que geralmente as pessoas fazem quando estão no seu ambiente de trabalho. Ou pelo menos um exemplo de como não fazer. De um jeito ou de outro, dá alguma diretriz. Quando nós somos entregues a alguma missão, é desafiador quando nós encontramos a realidade de que ninguém nunca fez aquilo. É um terreno que precisa ser desbravado como alguém que irá construir uma estrada numa floresta e não sabe qual bicho irá encontrar lá. Assim, é uma tarefa a ser realizada quando não há modelo. Quando o pai e uma mãe dá uma missão a um filho em casa e não dá nenhuma diretriz ou não deu nada para que o filho, então, se baseie, o filho, então, fica, às vezes não é nem rebeldia o motivo pelo qual ele não está obedecendo, é porque simplesmente ele não sabe por onde começar. Perceba, há um serviço no modelo. Há um serviço no tipo, essa ideia aqui, o modelo é um tipo, é aquilo que aponta para algo. Há um serviço quando alguém se torna modelo, ou quando alguém cria o modelo. Ser modelo, ou criar um modelo, é o contrário de ser soberbo. Na verdade, leva alguém, ou pelo menos deveria levar alguém à humildade. Assim era a igreja de Tessalônica. Eles eram um modelo, eles eram um serviço para o reino. Veja, Paulo diz que em meio à tribulação, eles receberam com a alegria do Espírito Santo, aquele que opera a alegria no meio do povo.
uma parte do fruto do Espírito. De sorte, no verso 7 ele diz que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Quem eram esses crentes, irmãos? Que igrejas eram essas? Na Macedônia, nós temos a igreja de Filipos. Na Macedônia, nós temos a cidade de Anfípolis, que também é citada em Atos. Na Macedônia, nós temos a igreja em Bereia. E Paulo diz, vocês se tornaram modelo para a Macedônia. E não somente para a Macedônia, para a Caia. E na Caia havia a igreja em Corinto, a igreja em Cencreia. Esses irmãos em Tessalônica se tornaram modelo. Eles se tornaram um instrumento de Deus para encorajar a santificação de todas essas igrejas. De todas essas igrejas. A ideia é que alguém aqui ele foi moldado por Deus. É como uma produção em série, que então alguém cria um modelo, como tudo deve ser, e aquele que irá produzir o restante dos produtos usa esse modelo e vai copiando. Essa é a ideia. Ele serve então de referência. E quem faz esse modelo? É o Senhor. Veja, Paulo não está aqui dizendo então que esses irmãos eles se fizeram modelos. Mas a obra do Espírito Santo, porque ele diz com alegria do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo operou na vida desses irmãos. E eles se fizeram modelo. Eles imitaram Paulo. Algumas pessoas acham que é arrogância dizer assim, faça como eu estou fazendo. Siga o meu exemplo. Algumas pessoas acham, não, mas só Cristo é o meu modelo. Só Cristo é o meu exemplo. Se fosse assim, irmãos, Paulo não diria, como está escrito aqui no verso número 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Não há problema em nos colocarmos como modelo. A grande questão é que vivemos em dias em que a cultura coloca o homem no centro cada vez mais. E então, se alguém se oferece para fazer algo, se alguém diz assim, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, se alguém termina se destacando pelo que faz, muitas vezes as pessoas tomam aquela pessoa como soberba, como arrogante, como aquela que quer sempre estar aparecendo. É possível que seja isso de fato, mas às vezes não. Às vezes é alguém que quer servir porque encontra uma lacuna, encontra um espaço que é carente de alguém que faça aquilo. Paulo então se coloca como essa pessoa, irmãos. Ele disse mesmo aos filipenses, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores. A grande questão é que quando alguém se torna modelo, muitas vezes porque temos mentes orgulhosas. E porque às vezes queremos o lugar do orgulho. Nós então deduzimos que aquela pessoa também tem a mesma disposição. Mas biblicamente o modelo é um serviço. Como é bom ter alguém em quem nos guiar, para que possamos ser guiados. Os filhos em casa, eles podem ser modelos para determinadas tarefas, para outras não. E nós encontramos essa realidade. Para determinada tarefa, um filho é bom. Já para outra, não. Isso nos mostra, inclusive, a fragilidade nossa. Isso nos mostra que não somos impecáveis. Mas a grande questão é que é bom ser modelo, e Paulo está louvando isso aqui na vida desses irmãos. Quando Paulo fala, então, irmãos, que eles se tornaram modelos,
A palavra aqui é tipo. E nos lembra o Antigo Testamento. Nos lembra aquilo que muitos elementos dados por Deus no meio do seu povo eram para o Senhor Jesus Cristo. Eles eram um tipo. Eles anunciavam algo da obra do Senhor Jesus Cristo. O cordeiro na Páscoa era um tipo. E Cristo, o antítipo, assim chamamos na teologia. O tipo e o antítipo. Nenhum deles era o antítipo. Ser o tipo não é ser a perfeição. É ser um modelo, mas não a perfeição, no sentido da impecabilidade. Ser um tipo é ser sombra. É assim que Paulo fala lá aos Colossenses, quando ele diz, todas essas coisas são sombras. Ou seja, não é que elas não são nada, elas tiveram a sua utilidade, elas tiveram a sua importância, mas agora já veio ele, o antítipo, a essência, a substância da aliança. Já veio Cristo, então ele vindo, não precisamos dos tipos mais. Os tipos, irmãos, eles são ofuscados pela glória do antítipo. E é assim que acontece no meio da igreja. Por mais que nós tenhamos irmãos como referência, a piedade deles é ofuscada quando nós conseguimos mirar a Cristo, a sua palavra. Eles continuam tendo a sua utilidade, mas quando nós conseguimos mirar a lei, nós percebemos que a glória é muito maior do que aquela que está na vida daquele irmão e irmã. Hoje muitos dizem Feliz Páscoa e voltam ao tipo. Tendo vindo o antítipo, eles enfatizam o tipo. E sobre isso Paulo falou lá em Gálatas, dizendo, ora, se vocês querem voltar à lei, vocês estão negando aquele que já veio, a obra dele. Os tipos tinham uma função, era uma idade determinada do povo de Deus, de maturidade, mas agora a igreja já amadureceu, já veio o antítipo. Insistir no tipo, numa Páscoa judaica, é desprezar essa mesa, que é muito, muito mais gloriosa do que aquela Páscoa que tinha a sua função, mas é pequena comparada diante dessa mesa. Por mais que essa mesa ela seja mais simples aos olhos do que toda aquela festa, ela é justamente mais simples, porque a glória dela é maior. Irmãos, devemos nos perguntar, somos uma igreja modelo mesmo? Somos uma igreja como a igreja em Tessalônica? Como você tem contribuído? Se você diz em seu coração, sim, nós somos uma igreja modelo, nós devemos responder uma outra pergunta. Ou se você diz, não, nós não somos uma igreja modelo. Estamos longe de ser uma igreja modelo. Falta muito, falta isso e aquilo outro, e você talvez aponte aí uma lista enorme, coisas que faltam. A grande pergunta é, o que você tem feito? Como você tem contribuído para que então essa igreja se aproxime e ela seja uma igreja modelo? Por vezes é fácil nós apontarmos as falhas e só apontarmos e nos afastarmos.
Isso não ajuda. Somos todos da mesma igreja. E ela é feita por cada membro. Cada um. Nós fazemos a igreja. E juntos devemos buscar ser como a igreja em Tessalônica, uma igreja modelo. Mas eu ainda quero lhe fazer mais uma pergunta. Como você lida com a ideia de sermos uma igreja modelo? Talvez em seu coração você diga, não, pastor. Nós não devemos buscar glória. Então nós não devemos buscar ser uma igreja modelo. Ou talvez você diga em seu coração, sim, eu quero que nós apareçamos e sejamos modelo. E diante dessas duas falas, irmãos, nós podemos ter dois opostos de pecado. Se Cristo colocou uma luz em nós, ela deve brilhar. Ele diz, ninguém acende uma candeia e esconde, mas coloca no velador e ela vai brilhar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele não diz apenas diante de Deus, ele diz diante dos homens, para que quando eles virem essa luz, eles deem glória ao vosso Pai que está no céu. Não para que eles deem glória a vocês. Então veja, talvez você pense pequeno, falando mesmo no termo da palavra, medíocre. Medíocre não significa ser péssimo, medíocre significa ser igual a todos, fazer o mesmo, fazer o que todos fazem, ser mediano, medíocre. Talvez você pense, não, nós temos que ser assim mesmo. Quando Cristo voltar, Ele irá consumar todas as coisas e nós seremos perfeitos. Mas, irmãos, essa igreja não era medíocre. Essa igreja era uma igreja modelo. Paulo deixa muito claro, vocês se tornaram modelo para a Macedônia, para a Caia, para várias outras regiões. Talvez você diga, nós temos que ser uma igreja modelo. E a pergunta é, por quê? Por quê? Para que falem de nós e apenas de nós, se essa intenção também não é o que a Escritura nos ensina. Veja como nós podemos transitar entre dois opostos e ambos serem pecaminosos. A verdade é que o Senhor Jesus nos colocou como candeia no mundo, para que sim sejamos referência. A luz em meio às trevas é procurada e usada para que as pessoas enxerguem o caminho. As pessoas se aproximam da luz em meio a uma negridão de trevas. Buscam como referência. Cristo nos colocou para sermos modelo. Não só a igreja em Tessalônica. Não se preocupe com a soberba. Se você buscar isso de coração sincero, sendo uma igreja modelo, nós seremos um tipo. Cristo é o antítipo. Ele é o impecável. Ele é o modelo perfeito. Mas talvez você pergunte assim, pastor, mas na Macedônia tinha igreja em Bereia. E Paulo disse que esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Você está lembrado desse texto? Olha a sua Bíblia lá em Atos 17, 11. Atos 17, 11. Nós estamos vendo que a igreja de Tessalônica era um modelo, irmãos. Estamos vendo como isso deve nos ensinar, assim, fazer uma lista daquilo que temos falhado diante do Senhor e nos perguntar como eu posso resolver essas falhas em minha vida, como eu posso avançar,
como eu posso crescer, não somente como cristão, como membro, mas como igreja, comunitariamente falando. Mas Paulo faz um comentário interessante sobre a igreja em Tessalônica e também em Bereia. Veja, Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Em primeiro lugar, não significava que os de Tessalônica não eram nobres. Ou seja, não está negando aquilo que Paulo está dizendo na primeira carta aos Tessalonicenses. A grande questão é que se os de Tessalônica eram nobres, os de Bereia eram mais nobres. Nós não temos a carta à igreja em Bereia, o Senhor não nos deu, mas temos a carta à igreja em Tessalônica. Mas aqui nos mostra, irmãos, não só que os de Bereia eram mais nobres, mas também motivo, veja no Atos 17, 11, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse termo até ficou conhecido, né? Seja um crente bereano. Por que eles eram mais nobres? Porque eles receberam a palavra e examinaram as Escrituras. Eles receberam com toda a avidez, examinando as Escrituras. Quem é que estava pregando? O apóstolo Paulo. Não era qualquer pregador. Era simplesmente o apóstolo que mais escreveu epístolas no Novo Testamento. Um homem com uma bagagem de conhecimento, não só teológico, mas de conhecimento de mundo, da cultura romana, impressionante. Um homem de experiência espiritual impressionante, pois foi ele mesmo que disse que foi arrebatado. Era ele quem estava pregando. E mesmo assim, aqueles irmãos examinavam as Escrituras. Quando olhamos para esse texto, nós imaginamos, né? Talvez muitos imaginem que eles estavam ali com suas Bíblias na mão, como agora estamos os irmãos aí, olhando, abrindo os textos. Mas isso não é verdade, irmãos. Lembremos que, estando em Atos, né, vieram ainda depois muitos outros livros escritos, e depois Apocalipse no final. E depois de muito tempo, no tempo, na verdade, de Lutero, se criou a imprensa, depois o Códex, que é exatamente essa forma de livro que temos na nossa mão. Portanto, esses irmãos não tinham a Bíblia como nós temos agora. Mas por que Paulo diz? Como Paulo diz, então, que eles examinavam as Escrituras? Era um rolo, um pergaminho, que ficava num determinado local, e eles iam lá e examinavam. Talvez faziam as suas anotações, anotavam o que Paulo pregava, e depois iam lá e examinavam para ver se aquilo que Paulo estava falando de fato estava no rolo. E uma vez que eles percebiam que condizia com o que estava escrito, eles recebiam com toda a avidez. Irmãos, esses crentes em Bereia também nos ensinam. Examinemos as Escrituras. Examinemos para ver se de fato aquilo que está sendo pregado aqui neste púlpito condiz com o que está escrito. E nesse sentido eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos de fato examinam. Eu sei que um pregador que não tiver um certo cuidado na pregação, no conteúdo, terá dificuldade pregando nessa igreja. Porque os irmãos estão examinando, estão conferindo. E glória a Deus por isso, continuem assim. Mas não façam apenas o exame. Os irmãos em Bereia examinavam as Escrituras, mas também diz o texto que eles receberam com
toda a avidez, da mesma forma que os irmãos lá de Tessalônica, quando Paulo diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Ouvir sermões, meus irmãos, é uma tarefa que implica, da parte do ouvinte, retirar os impedimentos que há no coração para receber com toda a avidez. A avidez é aquilo que um bebê tem quando ele grita e berra de choro. E a mãe dele então pega. E quando ele vai, mal a mãe está tirando a roupa para dar ao seio à criança, ela já está com aquela energia, tateando com os lábios o seio, até que então dá até para ouvir o sugar do leite. É a avidez. Examinem as Escrituras. Mas também, irmãos, tenhamos o cuidado de retirar os impedimentos de nosso coração para receber com toda a avidez aquilo que é pregado. E isso é uma tarefa que só os ouvintes podem fazer. Por isso, ouvir a palavra não é algo passivo. Ouvir a pregação é um exercício ativo. E como é ativo? Ora, não foi o Senhor Jesus Cristo que disse, vede, pois, como ouvis? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peça a graça a Deus para que você consiga tirar os impedimentos do seu coração e ouvir a mensagem pregada. Mas veja, Paulo, ele nos diz aqui que esses irmãos, eles eram modelo para a Macedônia, para a Caia, eles receberam a palavra em meio de muita tribulação, perseguição, e em meio à perseguição eles se tornaram frutíferos com a alegria do Espírito Santo, e não só para a Macedônia e para a Caia, mas também diz no verso número 8, por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Nós não sabemos o alcance da obra de Deus na vida desses irmãos. Mas os comentaristas falam que o local onde Tessalônica ficava foi importantíssimo para a divulgação do Evangelho. Porque ela ficava num porto, se não o melhor, um dos melhores portos da Macedônia. A profundidade por onde o navio chegava, não era qualquer porto que tinha essa profundidade. Ou seja, o fluxo de gente que descia ali naquela cidade era muito grande. Gente de todo canto. E conhecia a igreja e espalhava em Tessalônica, tem uma igreja. Eu conheci. E a igreja, assim, ela é uma igreja modelo, é uma igreja impressionante. Você precisa conhecer. Não só os que atracavam ali, mas havia ali uma via romana que ligava, que chegava em Roma e chegava na outra extremidade, em Bizâncio. E então era muito comum cargas e pessoas chegarem em Tessalônica e seguirem viagem pela estrada, ou no sentido de Roma, ou no sentido de Bizâncio. Perceba como Deus fez as coisas, irmãos. É por isso que Paulo diz aqui, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto que temos necessidade de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, Manaus é uma cidade semelhante a Tessalônica nesse aspecto. Eu não sei se você percebe, mas o fluxo de pessoas aqui em Manaus é muito grande.
É gente de todo canto do país. Que vem, seja por um pouco tempo, ou por um tempo maior. Até pessoas de fora do país. E nós precisamos saber usar isso para a glória de Deus. Para que aquilo que Deus faz nessa pequena igreja, pela graça dele, seja espalhado por todo o canto do país e do mundo, a fim de que Deus seja glorificado e os perdidos sejam alcançados, a igreja seja edificada também. Mas veja, Paulo, ele traz aqui um apontamento impressionante sobre a vida desses irmãos. Ele diz no final do verso 8, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, que igreja! De fato, era uma igreja modelo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, eu não preciso acrescentar nada, falar nada para vocês. E é por isso que olhamos para a carta aos Tessalonicenses e vemos que as correções que Paulo faz são mínimas. O que mais Paulo faz, na verdade, o objetivo da carta, das duas cartas, era continuar incentivando aqueles irmãos na vida que eles tinham. Que eles crescessem naquilo que eles já viviam. Irmãos, que bênção. Podemos imaginar que tipo de cristãos eram eles. Não só ensinados pelo apóstolo Paulo, mas vivendo essa doutrina. Como eram as famílias, como eram os homens. Vivemos em dias que nós, homens, somos tão afetados, a nossa masculinidade é tão bombardeada. Por mais que nós nos apercebamos disso, irmãos, existe um tanto incalculável que nós não conseguimos perceber o quanto ainda precisamos crescer na masculinidade. Porque somos filhos de uma geração que cada vez mais diminui o papel do homem, aquilo que o homem deve ser. Os nossos filhos, eles terão muito mais do que nós. Mas nós ainda patinamos muito. Nós ainda descobrimos nossos pecados e vamos tentando os resolver pela graça de Deus. É incalculável o dano que esses falsos ensinos têm causado, o feminismo tem causado. A ideia de que a mulher ela tem que estar párea com o homem, que ela pode fazer tudo que o homem faz. Isso é de uma destruição tamanha nas famílias. Incalculável. E que chega no meio da igreja. E talvez esteja no seu coração e você não perceba. Peçamos luz do Senhor. Para que nos ajude a identificar, como diz o presbítero Tiago. Não só identificar, não só ter vergonha, ter ódio, mas abandonar. As mulheres também são afetadas, os nossos filhos são afetados. Estamos a todo tempo vendo os nossos pecados, descobrindo pecados novos e tentando crescer em santificação. Lemos, sente-se e leia biografias de crentes do passado, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século até mesmo do XIX. E você verá a produtividade espiritual na vida desses irmãos. É impressionante. E nós ficamos como? Olhamos para nós e dizemos, não, Senhor, nós não somos essa igreja. Nós não somos crentes modelos. Nós não somos como esses que Paulo aqui diz. Eu não preciso falar nada para vocês. Continue seguindo o caminho que vocês estão seguindo. Mas, irmãos, se nos entristecemos com isso, só o fato de nos entristecermos e lamentarmos já é um bom sinal. Já é um sinal que não queremos continuar numa vida medíocre. E podemos então recorrer
com coragem, ao trono de graça, suplicando que Deus nos transforme. Então Paulo aqui nos mostra o modelo que eram esses crentes, mas agora ele passa a nos falar motivos pelos quais ele fala isso. Versos 9 e 10 diz o texto: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, nos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o primeiro motivo. A repercussão do ingresso. Paulo ouviu de pessoas, e Paulo era alguém que viajava. Paulo era alguém que tinha contato com vários tipos de pessoas. E ele ouviu falar da igreja de Tessalônica. É dessas pessoas que contaram a Paulo, que ele diz aqui, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. E o que Paulo ouvia? Como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus. Eles deixaram os ídolos. Aquela era uma cidade, irmãos, cheia de idolatrias. E nós não estamos distante disso. Nós vivemos em Manaus. E não se engane. Manaus é uma cidade idólatra. Vivemos em um mundo idólatra, mas falando especificamente de Manaus. Manaus é uma cidade idólatra. Manaus é uma cidade extremamente materialista. É uma cidade que ama o dinheiro. Não é à toa que as igrejas que mais prosperam são igrejas que falam que você irá ficar rico. Porque a população ama o dinheiro. Manaus é uma cidade que ama o bem-estar. Isso são ídolos. Ídolos. Manaus é uma cidade que ama os prazeres. Isso nos ensina, meus irmãos. Essa palavra não é apenas para aqueles irmãos, é para nós também. Eles deixaram os ídolos, eles abandonaram quando o evangelho alcançou a vida deles. Eles perceberam que aquilo que eles buscavam eram ídolos. E eles conheceram o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Nosso catecismo pergunta, há mais de um Deus? E a resposta é, não. Há somente o Deus. Esse texto é um texto que prova essa verdade. O Deus vivo e verdadeiro. Diferente dos ídolos que têm mãos, mas não apalpam, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele é um Deus verdadeiro. Nós vemos aqui, então, como Paulo traz um motivo pelo qual ele está falando que os tessalonicenses eles são um modelo. E alguém poderia pensar que Paulo está bajulando esses irmãos. E é exatamente por isso que ele dá a razão pelo qual ele está dizendo isso. Não, eu não estou falando, é como se ele dissesse, eu não estou falando isso pelo que eu vi apenas de vocês, mas pelo que também me disseram. A palavra de Deus reverberou, ressoou por todo o mundo. Paulo diz, no tocante a nós proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio. A palavra de Deus retumbou. E então esses irmãos ficaram conhecidos. A vida deles e a obra de Deus na vida deles. Paulo passa para o último motivo, irmãos. Verso 10, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos livra da ira vindoura. Ele trouxe aqui o motivo da repercussão. Ele traz mais um motivo. Eles os converteram para servir, e esse motivo se divide em dois, para servir o Deus vivo e para guardar dos céus o Filho
de Deus. Se eles serviam a ídolos de forma escrava, de forma cega, sofrendo como o povo de Israel no Egito, agora então, eles se converteram para servir a Deus. Para servir a Deus. Mas não só para servir a Deus, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, que junção. Serviço e aguardar. Quem aguarda está parado e olhando para um alvo. Como pode estar trabalhando? Como pode estar servindo? E essas duas verdades estão na vida do cristão. Ele serve ao Senhor. Ele foi alcançado para servir ao Senhor. Mas enquanto ele serve, os seus olhos estão no alto, onde está o autor e consumador de nossa fé. E de lá ele está aguardando dos céus o Filho do Senhor, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Ele nos livra da ira vindoura. É assim que você tem vivido? Você está se desgastando em serviço ao Senhor, mas ao mesmo tempo você está com os olhos nos céus. Por vezes, irmãos, nós podemos fazer apenas uma coisa ou apenas outra coisa. Servir, mas esquecer que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. A trombeta soará. E nada dessa ordem continuará como está. Serão feitos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou talvez você fique aguardando. Como veremos depois, Paulo fala daqueles que não queriam trabalhar. Ou daqueles que estavam tão ansiosos pelo retorno de Cristo, na segunda carta, que então já queriam seguir fazendo as suas coisas. Paulo diz, não, calma, ainda não. Talvez nós oscilemos entre um extremo e outro, ou melhor, foquemos apenas em uma coisa ou em outra. Mas Paulo diz que esses irmãos faziam as duas coisas, eles buscaram servir e eles aguardavam dos céus. Num dia como hoje, que temos a ceia do Senhor, o Senhor nos chama, não só para nos alimentar dele, mas para nos lembrar que nós iremos cear até que ele venha. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que ele nos desafie e que atendamos ao desafio não só da igreja em Tessalônica, mas do próprio Senhor Jesus, porque era ele que vivia no coração daqueles irmãos. Eles eram pecadores, não eram super-homens e super-mulheres, mas eram crentes que entenderam o seu chamamento e buscavam servir e se desgastar, aguardando dos céus o Senhor Jesus. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, e nossa preguiça. Perdoa-nos, porque o Senhor tem revelado os nossos pecados e nós não podemos deixar de fazer isso, confessar mais uma vez neste culto. Está patente aos nossos olhos, é como se estivéssemos de fato nus como Adão. Perdoa a nossa pouca produtividade, Senhor. Perdoa as nossas distrações. Tem misericórdia de nós. Ao mesmo tempo, Senhor, perdoa a nossa timidez.
quando nós não queremos avançar, ou porque perderemos algo que o pecado diz para nós que é valioso, ou porque iremos ficar em certa evidência, nos tornando modelos para pessoas que estavam buscando aquele padrão de vida e não encontravam o encorajamento. Por vezes podemos temer e dizer, não, isso não é para mim, eu vou me ensoberbecer. Não, Senhor. Esse texto nos livra da preguiça espiritual, esse texto também nos livra do orgulho. Nos ajude, ó Deus, a sermos como esses irmãos de Tessalônica. Abençoe a nossa igreja, revigora o nosso ânimo, nós te suplicamos. Ajuda-nos todos a refletir em nossas falhas e compararmos com tudo aquilo que Cristo fez por nós, abundantemente. Que o Senhor nos desperte para a tua glória mesmo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.